Bem-vindos a mais uma DR, quer dizer, a primeira do gênero. E eu estou estreando com a maravilhosa Duda Sena. Duda e Duda, você não está vendo dobrado, são duas Dudas mesmo. DDD. É, DDD. Cara, a gente podia vir com a roupinha do DDD, naqueles DDD dos anos. E hoje nós falaremos do filme que está para vir, que é Coringa. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Esse é o velho dos anos 70. Tá vendo? É toda uma preparação especial. O que nós sabemos de Coringa até agora, até então? Que ele é um filme que não é baseado em nenhum quadrinho. Isso é muito importante falar. Que ele não é baseado em nenhum quadrinho e eu acho que pode dividir muitas opiniões por causa disso. Eu acho que tem muita gente que é fã de quadrinho que pode ficar muito puto com isso. Porque, assim, eu cresci lendo quadrinho. E eu sou DC, eu odeio a Marvel. Não odeio a Marvel, assim, me corto que já vai criar uma inimizade, assim, com a maioria das pessoas. Mas, assim, eu não sou muito fã da Marvel. Eu cresci realmente lendo muito quadrinho da DC, tenho muito quadrinho da DC. O Batman é o meu super-herói favorito, que não é um super-herói, né, na verdade, ele é só um herói. E, assim, o Coringa, pra mim, é um dos vilões mais sensacionais que existem na história do mundo. Eu tô muito ansiosa por esse filme... Porque assim, eu não gosto de herói, você sabe que eu não acompanho herói, não gosto de herói e tal. Descobri há pouco tempo, né? É, mas assim, eu tô muito ansiosa por esse filme justamente por ele não ser ele não abordar o Coringa Batman, dessa maneira. Da maneira como o Coringa básico, tipo, contraponto do Batman. Tanto é que o filme não aborda Batman. Não tem nada. Falar absolutamente, não cita o Batman. Né? O filme, na verdade, conta a história do Arthur Fleck. O filme se passa nos anos 80, em 1981, e conta a história do surgimento, como é que veio essa personalidade e toda essa persona do Coringa. E o que me chamou a atenção foi essa visão pessoal. Eu acho que isso é interessante. É a visão psicológica por trás do Coringa que me atraiu mais. Não, eu acho incrível, porque assim, apesar de ser muito fã dos quadrinhos, eu acho que é muito interessante, até pra quem é fã, você ter assim, da onde veio, sabe? Tipo, o surgimento, quem é aquela pessoa, por que ele é desse jeito? Será que tipo, ele é um louco realmente? Porque quando você vê os quadrinhos do Batman, a história do Batman, você tem a total noção que ele não é um cara tipo super-homem, que é o cara mais foda, forte do mundo, que ele é indestrutível. Ele é um cara muito rico, muito inteligente e ele lida com pessoas malucas vindas de um hospício. São anti-heróis e vilões reais. Totalmente plausíveis. É plausível, isso é incrível e é óbvio que acontece umas mutações genéticas, acontecem uns experimentos aqui, umas coisas não sei lá da onde. Mas, cara, é uma coisa plausível. Tanto que um dos quadrinhos mais absurdos do Coringa é o Piada Mortal, que ele estupra a Bárbara Gordon numa cadeira de rodas. Pesadíssimo. Tem outro que ele mata bebês. Então, assim, sabe, são coisas que acontecem e é isso, sabe? E eu acho que o que vai dividir a opinião é isso que a gente tava falando. É ele não ser ligado a exatamente nenhum quadrinho. Mas se você parar pra olhar as referências, estão todas ali. Eu acho que não tinha também como você falar do Coringa sem também deixar tudo... vamos só fazer um filme de um cara louco, qualquer vestido de palhaço. A gente tem um It. No fundo, ele tem a referência, tanto que ele tem a referência ao Coringa do Heath Ledger. A maquiagem dele, a máscara do Heath Ledger quando ele assalta o banco. Só que o próprio Joaquin Phoenix falou que ele não se baseou em nada. Eu não sei, porque eu não sei se eu já tô muito ansiosa ou se eu já tô com o meu hype lá em cima. Eu não sei o que tá acontecendo mais, porque ele foi 8 minutos ovacionado em Veneza. Sim. Então, não assim, é qualquer tem filme. alguma coisa aí, não é possível. Vamos não começar essa análise aqui. A gente só falou por cima da história e tal. Vamos analisar então Joaquin Phoenix. Quem é Joaquin Phoenix? O Joaquin Phoenix, ele é um cara que eu particularmente admiro ele muito. Eu muito, também. muito, muito pela história da vida dele. Eu admirava muito o irmão dele, o River Phoenix. Inclusive hoje no Instagram eu postei umas fotinhas deles dois juntos. Eu fiquei tipo assim, hoje me deu uma nostalgia muito grande dele. E assim, ele foi um cara que sofreu muito com a morte do irmão. Sim. Então ele é um cara muito melancólico, ele é conhecido em Hollywood como uma pessoa muito melancólica. Eu acho que são
Acho que foram poucas pessoas, poucos atores que você olhava, você olha o olhar da pessoa e você vê uma tristeza, uma melancolia muito profunda. Então, E ele é um ator infantil que ele já vem desde os anos 80, lá dos anos 80, mas ele veio sem a projeção de tipo Drew Barrymore, do tipo Macaulay ele Culkin. ficou mais... O próprio irmão Até o dele, próprio River Phoenix, irmão, sobressaiu isso. a ele. Ele já vivia numa família conturbada, numa família que estava numa seita com crianças e ele viajava o mundo. E depois descobriram que essa seita, na verdade, abusava de crianças. Nas entrevistas que ele deu, ele nunca relatou nenhum abuso. Mas a seita já foi acusada e condenada muitas vezes por ter abusado de crianças. E tanto que a família viajava o mundo e voltou para os Estados Unidos sem um penny no bolso. Ele teve que reconstruir a vida e foi aí que um agente descobriu ele e ele começou a fazer trabalhos lá nos anos 80 ainda. Tanto é que o sobrenome dele não é Phoenix, o sobrenome dele é Bottom. Ele e o irmão que pegaram colocaram juntos pra se desligar dessa loucura. Eles mudaram pra Phoenix, porque Phoenix é o quê? É a ave do ressurgimento. Então eles colocaram isso como uma simbologia de ressurgir, de renascer novamente. E aí você tocou no ponto do River, do Phoenix, que é o irmão dele, que teve uma morte trágica que assim, ninguém esperava, que foi um baque para todo mundo e especialmente para o Joaquin Phoenix, né? Ele era o River Phoenix era mais velho que ele, e quando eles se desvencilharam dessa seita, dessa loucura toda, era o referencial de pai. Um galãzinho juvenil que estava despontando para o estrelato e de repente teve uma morte super precoce e que o Joaquin Phoenix presenciou, estava lá no momento e que teve uma super cobertura da mídia. Então isso, para quem não sabe, o River Phoenix era o irmão mais velho do Joaquin e morreu de overdose na boate Viper Room em Los Angeles. De surpresa, porque ninguém sabia que ele tinha vícios, ele era tipo um garoto modelo. E o Joaquin Phoenix, ele ligou pra emergência. Essa ligação viralizou na época na mídia, passou semanas sendo executada pela imprensa, e isso, sabe, deu um deixa impacto... a pessoa nem respirar a situação, né? Ele ficou 1 ano sem fazer nada, sem produzir nada. Até porque as pessoas achavam que ele também estava envolvido nisso, né? Que ele tinha envolvimento com drogas e com banda de vício, tudo que o irmão estava envolvido. Eu tenho um amigo, o Bruno, que ele é preparador de elenco. E uma das preparações de elenco dele é exatamente essa, é colocar você dentro do personagem e te tirar dele. Porque tem muita gente que só te joga dentro do personagem e não te resgata. Então eu acho que isso é muito importante, e o Joaquin Phoenix, ele é um cara que consegue trazer muito isso pra ele. Quando ele fez Johnny Jr., a gente percebe. Sim, ele foi pra rehab depois de Johnny Jr. Foi. Né? Ele Ele entrou no personagem e não saiu. e depois da rehab ele fez aquele documentário totalmente louco. Louco. Você vê que ele tá perdido, ele tá fora da casinha dele, né? Ele tá aleatório do mundo, ele tá parte do mundo. Que é um documentário de 2010 contando a história de como ele queria ser rapper em 2008. Quer dizer, Eu amo o Joaquin. ninguém entendeu nada depois de algum tempo que ele foi explicar que aquilo ali era um documentário, que nem ele sabia o que ele estava fazendo. Ele Então, foi classificado como fake mockumentary, né, que chama. isso, foi. Eu deveria saber que meu TCC foi sobre isso. E eu separei aqui algumas críticas de jornais conceituados acerca de Coringa. Por exemplo, Hollywood Reporter disse que o Joker, né, o Coringa, é construído ao redor de uma espiral crível do excluído, solitário e assassino enlouquecido, de um estudo psicológico neo-noir ancorado numa alienação urbana inspirado em Taxi Driver. Eu parei no crível porque eu não sei que palavra é essa. Mas eu li uma questão dessa. Inclusive o Scorsese, ele ia ser produtor do filme durante muito, né, durante Não, o Scorsese é o principal fundamento, o foco a principal... e a base do filme. No próprio trailer você consegue ver referências muito nítidas a filmes do Scorsese. E eu acho que, assim, o Coringa, ele realmente traz isso do Taxi Driver, né, que é a solidão do ser humano. O personagem principal do Robert De Niro, o Robert De Niro tá no Coringa. Inclusive. Isso, também. O personagem do Robert De Niro no Taxi Driver, ele é uma pessoa que ninguém interage com ele, então ele tem uma solidão dele.
E o IndieWire, que é outra revista, outro site significativo, pontua que esse filme é sobre um homem talentoso que engole a pílula vermelha do Matrix ali e se convence que ninguém é talentoso como ele. Essa perspectiva permite a Phillips, né, o diretor, simular uma posição apolítica e falar para pessoas em nosso mundo que estão predispostas a pensar como Arthur, como um modelo. Homens brancos solitários, criativamente impotentes, que são atraídos por ideologias de ódio por causa de comunidades raivosas que se fomentam ao redor delas. Isso é perigoso demais. É perigoso pra caramba, é isso que eu ia falar. É porque assim, ele tem uma crítica muito boa, mas aí ele tá pisando num negócio que... Um campo minadinho ali. Hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que isso deveria existir sempre, ter essa preocupação do que você vai falar e como você vai falar sobre as coisas. Tanto se você for falar sobre machismo, sobre feminismo ou feminicídio, ou se você vai falar sobre racismo, sobre homofobia, saber como você vai tratar esses assuntos, entendeu? Eu fiz um filme e eu precisava de personagens estereotipados. Só que quando você passa a estereotipar alguma coisa, você está entrando num campo minado e que você está sujeito a críticas e a detonamentos assim cabulosos, sabe? Mas eu acho que existe o tipo de filme que, eu quero realmente criticar essa situação de homofobia. Então, para que isso aconteça, você tem que ter um personagem homossexual e um personagem que seja escroto o suficiente para fazer todas as atrocidades que a gente vê normalmente acontecendo. Então, eu acho que existe uma linha tênue entre isso acontecer, e eu acho que isso é um campo minado, como você falou, pode ser uma coisa muito perigosa, eu não sei o que eles vão falar, mas eu acho que para ser aplaudido por 8 minutos, eu acho que eles não erraram, não sei, até então eu acho que eles não erraram. E outra coisa interessante é que o diretor Todd Phillips, ele conhece comédia. Ele fez Se Beber Não Case, Um Parto de Viagem. Ele trabalha a comédia de uma maneira muito sarcástica. Ele fez Nasce uma Estrela, bom. Dias Incríveis, Escola de Idiotas. Ótimo. E uma coisa que eu li sobre o Coringa, até o título ele tava dizendo que o Coringa, a última coisa que o Coringa é Joker. Joker. Tipo assim, ele não é uma piada. Então assim, ele trata então de alguma coisa muito mais profunda. Eu acredito que seja uma depressão. Eu acho que parte de uma depressão e da loucura. E Coringa estreia no dia 3 de outubro, imperdível. E muito obrigada, Duda. E os links todos da Duda estão aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ai, que bonitinho! Ela tá julgando a gente. Ela só julga, né?